Olá, seja bem-vindo ao curso de Inteligência Artificial para Professores em mais uma aula. E hoje a gente vai estar falando sobre lidar com as alucinações, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar, para a gente começar a falar desse assunto, né? Vamos entender o que que são alucinações no contexto de inteligência artificial. Então, suponha que você tenha esse seguinte prompt, né? Você pediu para sua ferramenta de IA, ChatGPT ou qualquer outra, né, criar uma imagem com estilo desenho educativo mostrando os biomas do Brasil, tá? Com animais típicos de cada um, onça no Pantanal, tamanduá no Cerrado, boto na Amazônia, etc. Você deixou claro o estilo que você quer que a inteligência artificial gere, né? E aí, ao executar esse prompt, qual que foi o seu resultado? Bom, a inteligência artificial gerou aqui um mapa do Brasil, tá? Ok, até com uma silhueta até razoável aqui do mapa do Brasil, mas um pouco assim, um pouco impreciso, um pouco perdido, né? Você vê que tem umas coisas meio estranhas. Ele colocou a Mata Atlântica lá embaixo, colocou Pampa, o Pantanal, as coisas estão meio fora de posição, né? Se você for observar aqui, ficou meio estranha essa divisão de regiões, né? Parece até que o Brasil tem só três regiões. Tá um pouco esquisito, assim. Parece, de longe, né? Parece razoável, mas quando você olha, parece meio estranho, assim. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma falha do sistema de inteligência artificial, porque na hora que ele foi gerar uma imagem, ele gerou com algumas imprecisões. E aí, imagina que você refez o teste, né? Você falou, tá bom, então agora vou deixar, vou simplificar, vou pedir menos coisas, vou pedir para a ferramenta só gerar uma imagem ilustrando o mapa do Brasil e os diferentes biomas existentes em cada região. Esquece os animais, as ilustrações. Ah, isso aqui é exemplo real, tá? E ficou um pouco estranho, né? Primeiro que eu pedi o mapa do Brasil, ele incluiu, por alguma razão, a Argentina, incluiu o Uruguai, incluiu ali Paraguai. Então, tá estranho, né? Apesar do mapa, de novo, a silhueta do Brasil tá bem razoável, não é isso aqui mesmo que eu pedi, né? Não tá preciso, tá confuso. Aí, numa terceira, né? E numa terceira vez você faz o último teste, né? Você fala, olha, então, tá bom, esquece os biomas, só cria um mapa do Brasil com as regiões coloridas destacadas para ser usado numa folha de atividades para geografia, para o sexto ano. E aí o que que ele vai, o que que ele faz, né? Ele até, beleza, até faz mais ou menos aqui os estados, mais ou menos, não está 100%, mas na hora de escrever, né, ele coloca ali, inventa nomes, escreve coisas que não existem, coloca ali região sud, que nem existe isso. Então, enfim, o que que são todas essas coisas? Todas essas coisas são exemplos de simples, tá? Num cenário específico de alucinações, tá? Isso acontece só em imagens? Não. Isso pode acontecer também em texto, e aí que é um pouco mais perigoso, tá? O último exemplo, imagina que você tem agora o seguinte prompt: se você fizer esse teste lá no chat GPT, né, gere uma redação, tá, sobre o impacto do leite condensado na educação, inclua fontes e referências em formato EBNT. Então, olha só, eu pedi aqui para a ferramenta gerar uma redação falando sobre, né, com um tema bem esquisito, tá? Eu de propósito, eu fiz isso aqui, pedi para escrever sobre leite condensado e ela criou lá um texto sobre isso, né, sobre leite condensado e tal. Só que a grande questão não é exatamente o texto que foi gerado, mas as referências, tá? Porque olha só, se você pegar essas referências que estão colocadas aqui, elas não existem, tá? Elas não existem. Então, o que que é isso aqui? É um exemplo de alucinação do modelo de inteligência artificial, né? A gente usa, esse é um termo comum, né? Até dando uma característica humana, né, para o programa, mas a verdade é que como se ela tivesse inventado, como se ela tivesse alucinado, semelhante com um ser humano faz quando começa a inventar uma afirmação que não tem pé nem cabeça, que não tem cabimento e que às vezes até em algum sentido até parece real, mas que não tem nenhuma base na realidade. Então a gente viu que isso pode acontecer tanto nas imagens
quanto em conteúdos de texto. E isso aqui é extremamente importante, tá? Olha só, todos os dias, ultimamente, a gente tem tido diversas notícias sobre pessoas que não sabem usar a inteligência artificial e usam essas ferramentas, só que sem fazer uma segunda checagem. A gente vê isso acontecendo com relação a profissionais, né, na área do direito, advogados que vão gerar uma toda uma peça jurídica, um documento jurídico, e submetem para o processo usando ferramentas de inteligência artificial, mas não checa as informações que estão ali, muitas vezes são informações inventadas. Você vai publicar artigos, enfim, e isso aqui é um grande problema, tá? Por que que isso acontece? Por que que as ferramentas de inteligência artificial, elas alucinam? As alucinações, elas podem ter eh, diferentes origens, tá? A primeira, e a gente vai falar sobre cada uma delas, é o fato de que essas ferramentas elas não são capazes de fornecer raciocínio, elas não fazem nenhum raciocínio lógico, matemático, na forma que elas são construídas, que elas são treinadas. Elas não têm um compromisso com aquilo que é fato. Elas não sabem distinguir o que é fato do que é falso nos seus dados de treinamento, na forma que elas funcionam. Então, elas simplesmente eh, devolvem quais são as informações mais prováveis, qual é os textos mais prováveis, dado aquilo que foi pedido, tá? E uma segunda característica é que elas não têm contexto interno, elas não têm senso comum, elas não têm nenhum mecanismo que faça com que elas se questionem, poxa, será que isso aqui é real ou não, né? Então, por si só, isso aqui já é um problema das ferramentas e que até hoje não se tem uma forma confiável, tá? Existem maneiras de você mitigar esse problema, mas não existe uma forma confiável de resolver esses problemas dessas ferramentas. Ok? Isso é algo que ainda está em aberto, sendo pesquisado. Por outro lado, você pode ter notícias falsas, assuntos poucos conhecidos, conteúdo histórico incerto, ou até um terceiro problema é que você pode ter problemas no seu prompt, né? Porque você pode ter comandos contraditórios, você pode ter falta de coerência, né? Então vamos examinar cada uma dessas três fontes de imprecisão. Primeiro, como nesse primeiro ponto aqui, né, que a gente falou, imprecisões da forma que elas foram construídas. O fato é que elas não estão, como eu falei, elas só fazem previsão estatística de qual é a próxima, de quais são as próximas palavras que vão completar aquela resposta, aquilo que é mais provável, porém, elas não têm compromisso com a realidade. Elas não têm dentro delas nenhuma ferramenta para dar raciocínio, lógico, né, tentar identificar, inferir, né, através daquelas regras lógicas, né? Se A, então B, e logo então C. Elas não são capazes de fazer, dentro delas, elas não têm um mecanismo para fazer esse tipo de inferências, né? Identificar contradição, coisas desse tipo. Segunda fonte de imprecisão dessas ferramentas, tá? Muitas vezes, as fontes de impressão podem estar nos dados que elas foram treinadas. Se você fizer perguntas sobre assuntos que são muito pouco conhecidos, você corre o risco de estar gerando, obrigando ela a te dar alucinações, tá? Imprecisões, justamente porque ela foi treinada para responder. Então, mesmo quando ela não tiver a resposta, por causa da forma que ela foi treinada, ela vai tentar responder da melhor forma possível, né? Porque ela busca, durante seu treinamento, ela é recompensada quando ela fornece respostas coerentes. Então, isso pode ser um problema. E, além do mais, se ela tiver notícias falsas ali naqueles dados de treinamento, então ela vai acreditar que aquilo ali é verdade. Ela não tem questionamento, né? Então, ela vai responder de acordo com aquilo que ela foi treinada, tá? E muitas vezes você pode ter conteúdo, até histórico, que é incerto. Você pode ter mitos que são passados, que são replicados, né? Porque esses modelos eles são treinados majoritariamente com dados da internet. E você pode ter coisas que muitas pessoas acreditam que seja verdade, teorias, às vezes, que são muito populares na internet, porém, não se tem comprovação. Então, se você não tem comprovação, mas está lá nos dados de treinamento, a ferramenta ela pode afirmar aquilo como sendo verdade, tá? E a terceira forma, né, que estava lá naquela imagem, são problemas de prompts, tá? Às vezes, as imprecisões elas podem ser geradas
não por algo que esteja internamente construído ali na ferramenta de inteligência artificial, mas por causa do prompt em si, tá? Então você pode ter prompts que às vezes têm comandos contraditórios, que são não são tão bem escritos, são imprecisos. Essas informações falsas podem vir de falta de coerência na escrita do prompt, tá? Você pedir ao mesmo tempo que ela faça algo, mas você pede para ela fazer o contrário, tudo no mesmo prompt. E às vezes pode ter até conflito com o prompt que é interno da própria ferramenta de inteligência artificial, tá? Que complementa o nosso prompt quando nós enviamos para a ferramenta, né? E às vezes tem manipulação deliberada, tá? Isso é um último cenário. Às vezes existem pessoas que podem querer deliberadamente causar alucinações na ferramenta, então isso pode acontecer. E aí, né, o que que nós podemos fazer com relação às alucinações? Bom, o primeiro passo, que é extremamente importante, é reconhecer que elas existem. Parece brincadeira, mas é verdade. A verdade é que muitas pessoas não sabem que essas ferramentas têm erros, têm imprecisões. Muitas vezes as pessoas confiam nessas ferramentas de maneira cega. Às vezes as pessoas pegam e pedem até conselhos da vida sobre o chat GPT, ou por qualquer ferramenta, seja lá as outras, né, que existem, né, Claude, Grok, o Gemini, e você pede até decisões importantes sobre remédios, sobre saúde, e muitas vezes, você confia cegamente. Isso é um problema, né, muito sério. Então, você precisa saber que essas coisas podem acontecer. E aí, uma vez que você sabe que isso pode acontecer, é muito importante o seguinte, que você sempre cheque toda informação que for gerada por inteligência artificial, principalmente naquilo que é crítico, ok? Então, informações críticas, decisões que são críticas, nunca devem ser deixadas para serem tomadas por inteligência artificial 100%. Como regra geral, tudo o que essas ferramentas geram deve ser checado por um ser humano, experiência com conhecimento do assunto. E, principalmente, né, por último, evite depender de IA para gerar conteúdo que exija precisão ou que precisa de um embasamento muito rigoroso, tá? A jogar para aquele primeiro exemplo, né, que a gente viu lá no primeiro slide, se a gente pedisse para a IA gerar, por exemplo, um mapa com textos precisos e tal, uma imagem, né? Ela tem dificuldade de gerar porque são informações que precisam ser muito exatas, e essas ferramentas elas vão ter dificuldade com esse tipo de conteúdo. Então, em resumo, a frase, né, que resume esses princípios é a seguinte: use a IA como ponto de partida, mas não como uma fonte final. Ela pode ser muito útil para você iniciar um trabalho que você vai realizar, mas não use ela como uma fonte final e absoluta de decisão, ou algo que não precise ser checado.